Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, ó Deus, nessa noite, pela Tua palavra, pelo desafio que ela impõe a nós, pelo desafio que ela nos atrai a cumpri-lo e a obedecê-lo, para podermos testemunhar da nossa fé, da nossa experiência com o Senhor. Nos ajude como igreja do Senhor a avançar na proclamação do Evangelho, como evangelistas, como ministros, como servos do Senhor, a compartilhar o Evangelho, apesar das lutas, apesar das adversidades, dos problemas que enfrentamos no dia a dia. Anunciamos que Jesus é o poder, e nós cremos nisso, e nós vivemos isso para a glória do Teu nome. Dá-nos um coração pronto para receber a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Como já falamos, então, estamos encerrando a nossa campanha de missões mundiais, cujo tema é o tema de nossa reflexão: viva o poder de transformar, baseado em 2 Timóteo 1,7, que é o texto que acabamos de ler. O que me chamou a atenção, amados, nesse texto e nesse tema, viva o poder de transformar, a seguinte situação: o chamado, se é para viver esse poder de transformar, e se temos recebido um espírito que não é de covardia, se temos recebido um espírito que não é de medo, mas é um espírito de ousadia, de coragem, então devemos falar de nossa experiência pessoal. Enquanto pregamos as verdades da fé, enquanto anunciamos as doutrinas que fundamentam a nossa fé, também proclamamos a nossa experiência com a palavra, também proclamamos a nossa experiência pessoal, o nosso relacionamento com Deus, o nosso testemunho cristão, de como o Evangelho transformou a nossa vida, e como o Evangelho pode transformar a vida das pessoas que nos olham, nos observam, as transformações que ocorreram em nós, e vão desejar certamente as transformações em suas vidas também. Em outras palavras, o que Paulo está deixando subentendidos, e o que o tema dessa campanha deixa subentendido para nós, é que o Evangelho é para ser vivido e compartilhado pelas palavras, mas também pelas nossas ações. Vamos tentar primeiro entender o contexto histórico e o contexto imediato desse texto aqui mencionado pelo apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, irmãos, esse texto, provavelmente, pelo testemunho dos próprios relatos de Paulo aqui, talvez tenha sido escrito nos tempos de Nero, o imperador romano, que botou fogo em Roma, por volta dos anos 66, 67, depois de Cristo. Paulo, que estava preso em Roma, nós encontramos referência a essa prisão no capítulo 2, versículo 9, no capítulo 1, verso 8, verso 16, verso 17, Paulo faz menção de sua prisão.
E essa é a segunda carta que Paulo escreve a esse Timóteo, que se tornou seu discípulo e colaborador no ministério. E nessa segunda carta, tida por muitos como a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, há uma certa dramaticidade naquilo que Paulo, da forma como Paulo faz a abordagem com Timóteo, dramaticidade do sofrimento que está inerente, que faz parte do processo do evangelho que nós abraçamos. O evangelho é um convite para o sofrimento, para o sacrifício, é um convite para a renúncia, para a entrega. E Paulo está falando dessa realidade agora com Timóteo, para não se acovardar, para não ter medo, para avançar, para seguir o ministério que fora dado ao apóstolo Paulo. Agora Timóteo é chamado a dar continuidade. Paulo já tendo aquela percepção de que provavelmente não sairia mais da prisão. Ele, que já havia sido preso 2 anos antes, numa prisão lá na própria capital do império, mas nesse primeiro momento ele foi preso numa prisão domiciliar, numa prisão residencial, regime aberto. Em Atos 28, 30 há uma referência a isso. Mas depois ele é colocado em liberdade, mas é novamente preso. E é nesse contexto em que Paulo está preso agora, ele diz: agora as condições não são mais favoráveis. Paulo diz que ele está sendo visto e está sendo colocado aqui como malfeitor. Capítulo 2, versículo 9 dessa carta. No verso 16 ele chega a afirmar que essa não é a prisão muito normal, a ponto de ele pedir que Deus conceda a ele misericórdia à casa de Onesíforo, porque ele dava ânimo a Paulo nas suas algemas, para que ele tivesse ânimo, para que não tivesse vergonha das suas algemas, de estar preso por causa do evangelho de Cristo. E ele tinha uma expectativa de que talvez fosse seus últimos dias na terra. No capítulo 4, no verso 6 a 8, ele chega a dizer: estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E segundo a tradição, nós sabemos que Paulo foi decapitado, ou seja, aquela prisão rendeu a Paulo a sua cabeça sendo decepada num toco, como punição por pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes dessa captação, não bastasse todas as circunstâncias desfavoráveis, não bastasse a própria prisão, e agora com algemas, e agora acorrentado estava o apóstolo Paulo, estava um tanto quanto sem receber visitas. Agora ele tinha que lidar com a tristeza de saber que homens que ele havia confiado a vida, confiado o ministério, o havia traído, tinha um comportamento inadequado, a ponto dele alertar a Timóteo para tomar cuidado com Demas e com Alexandre, o latoeiro, e porque eles haviam prejudicado muito o apóstolo Paulo, embora Paulo tivesse confiado tanto neles. Paulo também se queixa de ter sido esquecido na prisão. Os cristãos, havia os irmãos a quem ele... Imagina os irmãos que o apóstolo Paulo, sendo depois de Cristo o maior missionário que já existiu, maior plantador de igrejas, tinha feito muitas amizades, muitos cristãos, agora está numa prisão, totalmente esquecido, abandonado, a ponto dele reclamar dessa situação.
lá no capítulo 4, versículo 16, ele fala de ter sido dias difíceis e angustiantes, né? A partir do verso 16, no capítulo 4, vou abrir aqui para os irmãos acompanharem comigo a leitura. Olha o que diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui Paulo faz um desabafo de suas angústias, de seu sofrimento, né? E ele então escrevendo a Timóteo, todos me abandonaram, pelo menos você, vê se apressa a vir a ter comigo, a vir me encontrar. Somente Lucas, que era o companheiro de viagem, estava ali presente. O apóstolo Paulo faz menção disso no verso 11 do capítulo 4, mas no verso 9 ele fala para Timóteo apressar, e ele fala uma coisa interessante, ele diz: apressa-te a vir antes do inverno, no verso 21. Paulo tinha uma expectativa ou uma sensação de que ele seria morto assim que o inverno chegasse. Paulo escreve essa carta, irmãos, para fortalecer a fé espiritual, né, a vida espiritual de Timóteo. E ele chama esse menino, né, um jovem ainda de 18 anos aproximadamente, de filho na fé, de amado Timóteo, né? Capítulo 1, versículo 2, ele encarrega Timóteo de pregar o evangelho com diligência, com sabedoria. Capítulo 3, do verso 14 até o capítulo 4, verso 2, Paulo faz toda uma explanação da forma como Timóteo deveria anunciar o evangelho, admoestar os crentes com prudência, com sabedoria, corrigir a todos com humildade, e estar disposto a fazer frente às dificuldades, enfrentar as lutas e os sofrimentos como bom soldado de Cristo, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. E dizia ainda mais: tome cuidado para que você não seja enredado com as fábulas, com as vãs filosofias, com os falsos ensinamentos. Cuida de ti mesmo, cuida da doutrina. E ele já havia dito num outro momento, né, se você fizer isso, você vai salvar a si mesmo e salvar os que te ouvem. Então essa carta é endereçada a esse jovem pastor Timóteo, né, dizendo a ele a importância de continuar a obra missionária. Estamos numa campanha, encerrando uma campanha de missões mundiais, vamos iniciar uma campanha de missões estaduais, e naquele sentimento, naquela percepção de que a obra missionária não pode parar. A obra missionária precisa continuar. Deus está sempre levantando os seus obreiros, os seus líderes, mas cada crente é chamado para ser um missionário, na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, nos seus negócios, um missionário nas redes sociais. A gente vê tanta gente brigando aí por causa de Lula, por causa de Bolsonaro, por causa de PT, por causa de outros partidos, tanta gente espalhando notícias falsas da pandemia, e poucas pessoas anunciando o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo.
Quantos crentes, quantos pastores envolvidos em uma disputa política, muitas vezes irracional, enquanto o Evangelho não é pregado, não é proclamado, com o mesmo vigor, com a mesma autoridade, com a mesma paixão. Paulo escreve então a Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, não foi dado a você, meu filho, meu amado filho na fé, não foi dado a você um espírito de covardia. Não foi dado a você um espírito de covardia. E nesse sentido, então, para que você e eu entendamos melhor o verso 7, é necessário fazer uma varredura aqui no texto, para você entender o que Paulo está dizendo a Timóteo aqui. O verso 7 vem dentro de um contexto que começa no versículo 6, quando Paulo, escrevendo a Timóteo, diz a ele: ó Timóteo, desperte o dom que há em ti. Você recebeu um dom, meu filho. Você recebeu uma missão. Não deixa que as frustrações da vida, não deixa que os problemas. E se Paulo talvez estivesse escrevendo nos dias de hoje, diria a Timóteo: Timóteo, não deixe que a pandemia cale você, não deixe que a pandemia, os rumores, os problemas que nós estamos atravessando de toda sorte, toda natureza, impeça você de cumprir a sua missão, o seu chamado. Desperta o dom que há em você. Qual é o dom que há em você, meu irmão? Qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? Você já se deu conta do chamado de Deus para a sua vida? Porque de uma coisa você e eu precisamos estar convictos, estar com muita certeza nessa noite, de que não existe ninguém no reino de Deus que não possua nenhum dom sequer. Assim como não há ninguém que possua todos os dons, também não há ninguém que possa dizer: eu não tenho dom nenhum na igreja. Inventa outra desculpa, porque essa não cola para Deus. A Bíblia diz que quando Deus levou cativo o cativeiro, Ele deu dons aos homens. Quando você se torna alcançado pelo Evangelho, você já recebe de cara o comissionamento para ser um discipulador. Compartilhar da mesma forma que você recebeu o Evangelho. Em primeira mão, é preciso que você entenda que o dom principal, do qual Paulo menciona aqui, é o dom da salvação. E todos nós, em particular, temos a obrigação, a necessidade, a responsabilidade de dar testemunho da nossa fé, dar testemunho da nossa salvação, de falar do que Cristo fez por nós. E no caso de Timóteo em particular, Paulo levanta uma situação que deve ser uma preocupação nossa também, de despertar o dom que Deus nos deu. Você pode até dizer que não sabe qual é o seu dom. É aceitável, em tese, né? Que você possa dizer que não saiba qual é o seu dom. Mas dizer que você não tem nenhum dom, você está indo contra a própria palavra de Deus, contra o ensinamento das Escrituras Sagradas. Porque Ele, quando nos coloca no corpo de Cristo com uma função, com uma capacitação especial, para servirmos no reino. No caso de Timóteo, havia um dom especial, pela imposição de mãos de Paulo e demais anciãos da igreja, para que ele se tornasse um pastor, um missionário, um pregador do Evangelho, um pregador da palavra, com uma função de liderança sobre a igreja. Mas a todos os cristãos, de um modo geral,
foi dado o dom de anunciar o Evangelho e com uma convicção no coração: não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Por essa razão, Paulo diz a Timóteo, nos versos seguintes: não se envergonhe. Cadê? Não, verso 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Não se envergonhe também no seu encarcerado. Paulo estava dizendo sobre ele. Não se envergonhe do seu líder estar encarcerado, porque ele está encarcerado por causa do Evangelho. As prisões e as algemas de Paulo eram por causa do Evangelho. E aqui há uma palavra muito interessante, porque a referência aqui é um dom do Espírito Santo mesmo. Grandes estudiosos analisando, porque algumas traduções traz a palavra Espírito com letra minúscula, outras traduções traz a palavra Espírito com letra maiúscula. Mas a ideia dentro do contexto é de que seja uma referência ao Espírito Santo de Deus. Ao Espírito Santo de Deus, que nos dá esse poder transformador, que primeiro transforma nós mesmos para depois anunciarmos a transformação na vida de outras pessoas. Dr. Russell Shedd, pregador batista, traz num comentário interessante sobre esse texto, que ele diz que é a tríplice graça que o líder e os demais cristãos, de um modo geral, recebem. Diz ele: poder, que quer dizer o caráter para saber e exercer autoridade sem arrogância. Amor, que traz equilíbrio ao poder. E moderação, que é a saúde mental, é o equilíbrio, é a sobriedade. Assim, o líder precisa ser líder de si mesmo e líder do rebanho. Assim você precisa liderar a sua própria vida também, para que Deus te coloque numa posição de liderança sobre demais pessoas ou de demais situações no dia a dia. Então Paulo certamente faz uma referência aqui ao Espírito Santo de Deus, ao usar a palavra dom no verso 6, aliada a essa palavra Espírito do verso 7, e mostrando os efeitos, que, aliás, fazendo um contraste com o que ele tinha dito em 1 Timóteo 4,14, quando falou sobre o dom de Timóteo, especificamente dado como obra do Espírito Santo. Então Paulo começa o seu apelo lembrando a Timóteo o seu próprio dom do Espírito, que ele deveria anunciar, desenvolver o seu ministério. Era necessário ele entender que foi o Espírito Santo que havia dado a ele poder, amor e uma mente equilibrada. Nós estamos vivendo dias de muitas pessoas desequilibradas, pessoas que não têm sobriedade, pessoas que não mantêm um equilíbrio na vida espiritual, pessoas que são do tipo 8 ou 80. Ora está muito animado, está muito vibrante, está muito cheio do Espírito, muito fogo, muito poder, e ora está para baixo, ora está com o farol apagado, está desanimado, está desiludido, não quer nem saber da igreja, não quer saber da fé. Há um desequilíbrio, uma desarmonia, e Paulo então está chamando a Timóteo: olha Timóteo, se você quer anunciar o Evangelho, se você não quer se envergonhar desse Evangelho, que você está comissionado, você foi chamado para isso, para viver esse poder transformador,
você então precisa tomar posse desse poder. Primeiro, que se manifesta com o espírito de poder. E quando Paulo diz de poder aqui, irmãos, está falando de um poder diferente do poder do mundo. É o poder de Deus, é o poder de Deus que Paulo está se referindo a Timóteo, porque o poder do mundo tem significados muito complexos para nós. O poder do mundo é um poder inconscientemente de dominação sobre os outros ou sobre o outro, ainda que tenha que subjugar, ainda que tenha que escravizar, ainda que tenha que impor pela força. Isso é o poder que o mundo conhece. O dicionário Aurélio, falando sobre poder, diz que é ter faculdade de, ter possibilidade, ter força, ter autorização, ter o direito, ter a razão, ter o vigor, ter robustez. Ele chama também aqui na definição de ter capacidade para aguentar, para suportar a pressão, potência, soberania, império, domínio. A gente vê falar muito de poder em nossos dias, as pessoas buscam poder. Se fala, por exemplo, de poder aquisitivo, que é o poder que o dinheiro dá às pessoas. Se fala de poder executivo, que é o poder político. Muitas pessoas desejam ardentemente ter poder político, executivo de grandes empresas, ou político no sentido da política brasileira mesmo, ser um presidente, ser um prefeito, um governador. Não há nada de errado em alguém almejar alguma função como essa, mas é a forma como esse poder sobe à cabeça das pessoas que deve ser questionado. Há um poder chamado poder judiciário, poder dos promotores, dos juízes, o famoso STF, né, que está em alta, né, falar tanto de STF em nossos dias. Tempos atrás a gente nem sabia quase que o nome dos ministros, nem sabia muito qual era a função do STF. A gente continua não sabendo, mas se fala tanto, né, nos noticiários, o tempo todo falando sobre isso. Há um poder chamado de poder moderador no mundo, que é o poder dos legislativos. As assembleias legislativas, o Senado, as câmaras de vereadores e etc. Também há um poder chamado de poder nacional ou de força nacional, que envolve os parâmetros militares e sociais de nossa nação. São tipos de poderes que o mundo conhece. Hoje, por exemplo, há pouco tempo estava se falando, por exemplo, do poder negro, que implantou uma frase forte dizendo: vidas negras importam, quando na verdade não apenas vidas negras importam, mas todas as vidas importam. Mas é um poder de um grupo, de um movimento, e de vez em quando alguns movimentos se levantam na sociedade, demonstrando, mesmo sendo minorias, demonstrando força, poder, imposição social. O que não há nada de errado no ponto de vista de querer ser reconhecido ou ter os seus direitos resguardados. O que há de errado é querer que os seus benefícios, os seus privilégios sejam maiores do que os dos outros. O erro geralmente está nessas questões. Se fala também do poder do jovem, nessa força atuante da população. Na época das diretas já, né, se falou tanto, né, como que a força da juventude moveu, né, a nação de fora a fora, né, em todos os cantos da nação. Ficou famoso na época do impeachment do presidente Collor de Mello, famosos caras pintadas, né? Houve uma grande movimentação. Então esse é o tipo de poder, de movimentação,
que as pessoas conhecem, de estar com autoridade maior que algo, maior que alguém, ou achar estar num padrão maior e mais elevado. Mas o poder de Deus, da qual Paulo está dizendo a Timóteo no texto, irmãos, ele está falando sobre um espírito de poder, de uma autoridade que é dada ao homem de Deus, ao servo de Deus, ao filho de Deus, que está acima de todos esses poderes. Um poder que dá ao crente a força física para resistir às pressões do dia a dia. Um poder que dá ao crente domínio sobre as suas emoções, sobre os seus desejos, sobre as suas paixões e sobre as circunstâncias ao seu redor. Um poder que dá autoridade para agir no nome de Jesus. Um poder que dá ao crente força espiritual na luta contra o mal, seja ele de qual origem vier. Então Paulo chama Timóteo para tomar posse desse poder que ele recebeu do próprio Espírito de Deus, como um dom espiritual. Paulo agora está dizendo a Timóteo, muito bacana, você teve uma excelente criação, uma excelente formação familiar, boas amizades, amigos e pais ajudaram na sua formação. Paulo faz um elogio à família de Timóteo, mas diz agora, mas agora você tem um poder de Deus, um poder do Espírito sobre você. Foque agora mais diretamente no poder que Deus tem dado a você. Provavelmente, no momento do comissionamento, o texto não nos apresenta ou não nos mostra isso, mas a gente imagina que possa ter sido na sua ordenação, no seu comissionamento ministerial, pastoral, que ele tenha recebido, porque Paulo faz uma menção a isso no verso 6 de 2 Timóteo, capítulo 1. Também, esse poder transformador do Evangelho se manifesta por meio do amor. Quando Paulo diz, olha, você não recebeu o espírito de covardia, mas o espírito de poder. Mas mais do que isso, você recebeu também um espírito de amor. Então esse poder transformador se manifesta por meio do amor. Talvez falar da importância do amor para o ministério de Timóteo seja algo óbvio, mas o fato é que em pleno século 21, nós como igreja de Deus, como povo de Deus, temos sofrido com a falta de amor crescente, falta de amor crescente em muitas igrejas, em muitos cristãos. Por que razão? Tem uma palavra de Jesus no sermão profético, que me falta a referência agora no momento, mas ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ao multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu sempre li com muito temor e tremor esse texto, com uma angústia muito grande no meu coração, de desejar que esse amor não se apague, não se acabe em meu coração. Paulo, antes de definir o Evangelho, ele fala para Timóteo não envergonhar desse Evangelho. Antes de Paulo dizer o que ele estava chamando de Evangelho, que ele vai dar uma explicação depois dos versos de 8 a 12, ele fala para ele que não se envergonhe. Você não tem motivos para se envergonhar do Evangelho. E aí eu fiquei pensando, irmãos, poderíamos então comparar
o envergonhar do Evangelho com a falta de amor pelas pessoas. A falta de manifestação de amor pelas pessoas seja talvez uma forma de me envergonhar do Evangelho. Porque eu não vejo como me orgulhar do Evangelho se esse Evangelho não me leva a amar as pessoas. Se eu tenho dificuldade para amar o meu próximo, para amar o meu inimigo, eu não tenho de que me orgulhar então desse Evangelho. É um ato que está ligado ao outro. Amar as pessoas é gloriar-se no Evangelho. Odiar as pessoas é envergonhar-se do Evangelho e envergonhar do amor de Jesus, ou perante o Jesus que nos ama. Devemos pensar nisso com muita seriedade. Se realmente recebemos esse espírito de amor, assim como Paulo está dizendo a Timóteo e a nós, Paulo, os apóstolos e outros, estaremos com toda a convicção, amados, dispostos a não nos envergonhar do Evangelho, mesmo que seja necessário sofrer por causa desse Evangelho. É o espírito de amor que vai nos sustentar nos momentos de sofrimento, de angústia, de perseguições. É isso que Paulo está chamando a atenção. É por Cristo, é por amar a Cristo. Ontem eu fui fazer uma visita com um colega pastor na comunidade terapêutica Esperança, e participando de um estudo bíblico lá, de repente o colega pastor me surpreendeu quando ele virou para aqueles que estavam fazendo o estudo. Ele disse: vocês acham que é por causa de vocês que eu estou vindo aqui? Estou vindo aqui por causa de Jesus, é por causa do meu amor a Jesus. Porque se não fosse o meu amor a Jesus, eu não teria condições de amar vocês. Eu pensei, tem tudo a ver com o que eu vou pregar domingo na igreja. É a demonstração, é a maneira, o espírito de amor deve nos levar a não nos envergonhar do Evangelho em nenhum momento. Era necessário suportar os sofrimentos, porque o Evangelho é o Evangelho do Cristo crucificado, que Paulo chegou a dizer aos Coríntios que é loucura para alguns, pedra de tropeço para outros, mas para os que creem é poder de Deus. O Evangelho sempre despertou oposição, o Evangelho sempre despertou rejeição por parte de algumas pessoas, e opondo-se à mensagem, as pessoas se colocam obviamente contra os mensageiros, sofrem com o Evangelho do sofrimento. Em outras palavras, é isso que Paulo estava dizendo a Timóteo. Irmãos, o amor é fruto do Espírito Santo. O amor é a maneira que nós temos de demonstrar Cristo às pessoas. Receber esse espírito de amor é receber uma disposição para amar a Cristo, a ponto de demonstrar esse amor às pessoas que estão ao nosso redor. Um amor não só de palavras, não só de língua, não só da boca para fora, mas um amor que se manifesta em nossas ações diárias. É um amor sacrificial. Se o poder nos torna capazes de suportar o sofrimento, o amor nos mostra o valor pelo qual nós sofremos, a importância da causa pela qual nós sofremos por ela. E ao amarmos, compreendemos o valor da outra pessoa, por quem Cristo morreu também. Então, quando esse espírito de amor que Paulo diz aqui, manifestado
como um poder transformador, acontece na vida do cristão, né? Quando verdadeiro e pleno amor está presente, não existe, irmãos, o questionamento sobre se vale a pena ou não seguir a Jesus, fazer a vontade de Deus, obedecer o Evangelho, caminhar na luz. Por isso que o apóstolo João, quando falou sobre o amor de Deus, não teve palavras para explicar. Ele simplesmente disse que Deus nos amou de tal maneira. É por isso que o mesmo João, de uma forma tão enfática, tão poderosa, nos diz, contrapondo com o que está escrito lá sobre o amor de Deus em João 3,16, em 1 João 3,16, ele diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Parece que esse texto não faz muito sentido para nós, principalmente porque nós nunca temos a sensação que nós temos que dar a vida por alguém. Mas tem muita gente que já deu a vida por nós e nós não sabemos, para que o Evangelho chegasse até nós, sem falar do próprio Cristo que deu a sua vida em nosso lugar, ou por nós. Então não há melhor forma de concluir que o poder, ou esse espírito de poder, desse amor recebido de Jesus ou de Deus, manifestado no ato de entregar o seu próprio Filho, que deve ser a nossa inspiração para nos entregarmos também em favor do outro. É isso que Paulo está chamando aqui a atenção de Timóteo para manifestação desse espírito de amor. E em último lugar, Paulo chama a atenção para a manifestação de um espírito de moderação. Não foi de covardia, mas de moderação. Ter equilíbrio na vida não é covardia. Ter equilíbrio da vida é sobriedade, é moderação. Moderação significa que em alguns momentos a gente precisa diminuir, minorar, reduzir, evitar os excessos, ter prudência, ter comedimento, ser comedido nas nossas falas, nas nossas ações. E toda vez que a gente perde a moderação, a gente perde a razão. Tem muita gente por aí que diz que é melhor ser feliz do que ter razão. Mas o que Paulo está dizendo é que é melhor ter um espírito de moderação. Certamente vai nos livrar de muitas situações embaraçosas na vida. Viver esse poder transformador. A ideia de moderação aqui, no texto sagrado, é a ideia de domínio próprio, como fruto do Espírito Santo, né? Um aperfeiçoamento que nos é dado todo dia, é sabermos nos pautar, nos posicionar diante dos grandes dilemas da vida, é termos firmeza, termos convicção. Tem uma coisa que às vezes falta a nós os cristãos, é convicção daquilo que nós cremos e daquilo que nós somos em Cristo. Por nos faltar exatamente esse equilíbrio, essa sobriedade. Conta-se a história de um ateu que gostava de ouvir George Whitefield pregar. Todos os dias o ateu ia ouvi-lo pregar, porque achava muito interessante a forma como ele pregava. E alguém, sabendo que ele era ateu, foi questioná-lo. Mas como é que você é ateu? Você vem aqui ouvir todo dia a pregação desse homem? Você acredita no que ele está pregando?
Ele diz: eu não acredito, mas ele acredita no que ele está pregando. A convicção dele, a certeza com que ele fala, faz com que o que ele prega seja algo estimulante para se ouvir. Ele prega com a vida, ele prega com a alma, ele prega com a convicção, com a certeza. Ele acredita no que ele prega. E você, meu irmão, acredita no que você fala sobre Jesus? Você acredita no que você ouve sobre Jesus? Você acredita no que a palavra de Deus diz? Você acredita naquilo que você canta? Nós cantamos tantas canções de adoração, de quebrantamento, de humilhação, de desafios. Precisamos ter domínio dos nossos próprios desejos, até mesmo dos nossos pensamentos, não falando aqui de desejos e pensamentos que são necessariamente blasfêmias contra o Senhor, mas daqueles pensamentos e desejos que nos prejudicam no ministério, na vida cristã diária. Nosso relacionamento com as pessoas, nosso relacionamento com Deus, com a igreja de Jesus. Esses pensamentos devem ser dominados pela moderação do Espírito Santo que nos é dado. E ter moderação é ter uma vida sábia diante das circunstâncias da vida, das decisões a serem tomadas e de todos os aspectos e desejos que fazem parte da nossa vivência, do nosso dia a dia. Então, em tempos de extremismo, como nós temos vivido em nossos dias, se faz necessário ter uma geração de cristãos que manifeste um espírito de moderação. Eu quero perguntar, de que maneira o poder divino tem afetado a sua vida? De que maneira aquilo que Paulo disse a Timóteo tem a ver com você? Está faltando espírito de poder? Está faltando espírito de amor? Está faltando espírito de moderação? De que maneira nós temos nos envergonhado do nome de Cristo, do Evangelho, da igreja que nós somos, pertencemos? Tem alguma coisa da qual nos envergonhamos? Temos algum motivo de vergonha? A não ser de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas limitações, dos nossos fracassos, muitas vezes da nossa incompetência de levar adiante o Evangelho de Jesus Cristo. O que você pode fazer essa semana? Como você pode, o que você fará essa semana para começar ou para fortalecer o seu impacto, ou o impacto da sua vida sobre a vida de outras pessoas? De que maneira você vai querer nessa semana experimentar, vivenciar, viver o poder transformador do Evangelho? Demonstrar com ações práticas no seu relacionamento com as pessoas, em casa, no trabalho, na rua, na vizinhança, nas redes sociais. De que maneira você vai se manifestar nesse poder, ou sobre esse poder transformador? Como é que você pode praticar essa verdade do verso 7 de 2 Timóteo 1, para ajudar a falar a outros sobre o Evangelho e resguardá-los de si, de não se envergonhar dele? A única saída, meus irmãos, é estar ciente de que é o Espírito Santo
que nos capacita com esse poder, ou seja, nos dá tanto poder, todo amor, toda a moderação necessária para exercermos o nosso chamado, a nossa missão, o nosso desafio. Lembrarmos de que Paulo, antes de falar a Timóteo do dom que havia nele, falou para que ele não se envergonhasse do Evangelho. Essa foi a grande vitória de Deus para a vida de Timóteo. E essa é a grande vitória de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos viver o poder transformador do Evangelho. Que seja assim com você, que seja assim comigo, que seja assim conosco, que seja assim com a Igreja Batista Nova Vida em Timóteo. No cumprimento da nossa missão, não desistirmos facilmente das pessoas, mas sermos tomados por esse espírito de ousadia e não de covardia, para anunciarmos com poder, com amor e com moderação o Evangelho salvador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos capacite no Espírito Santo, que tem dado a cada um de nós aqui um dom, para continuarmos a nossa missão, encarnarmos a missão que Deus nos deu, no avanço do Evangelho. E que você e eu, seja dado a você e eu, seja dado a nós o privilégio de vermos os resultados do nosso difícil trabalho, difícil missão de anunciar o Evangelho. É o desejo do nosso coração nessa noite. Viva o poder transformador. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, nessa noite, pela tua palavra, que nos desafia a viver não com medo, não com covardia, mas que nos desafia a viver com ousadia o Evangelho. Nos livra, ó Deus, de sermos cristãos de boca calada, que não anuncia o Evangelho no dia a dia com as pessoas. Nos livra de ser o cristão que não demonstra com ações práticas o amor e o cuidado que devemos ter uns com os outros, ó Pai. Nos ajude a nos preocuparmos com nossos irmãos, a cuidar dos nossos irmãos, a sermos bênção. Livra-nos de sermos pedras de tropeço na vida dos nossos irmãos. E nos ajude a viver o poder transformador do Evangelho, para a glória do Teu nome. É a nossa oração nessa noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.